Estamos de volta ao Evangelho de João, hoje no capítulo 21, o relato de um café da manhã na região da Galileia, à beira de um lago tão imenso que João chama de Mar de Tiberíades, também conhecido nas Escrituras como Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré, que tem 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Já tive a oportunidade de visitar esse lago 2 vezes. Tem até alguns slides que eu posso mostrar para vocês. Um lugar muito, não só bonito, mas o sentido de poder olhar para lugares que são mencionados nas Escrituras, onde Jesus esteve com seus discípulos. Estive lá com meu sogro e uma vez com a Janice. Interessante que o lago é tão grande que até poucos ventos conseguem formar ondas. E talvez esse seria o cenário desses primeiros versos do capítulo 21 de João, numa manhã, logo no começo do dia. O texto que estaremos lendo a partir do versículo 1 do capítulo 21 de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim que ele apareceu. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Essa refeição foi, sem dúvida alguma, uma experiência inesquecível, ou deve ter sido inesquecível na vida dos discípulos de Jesus. Como acabamos de ler, esta foi a 3ª vez que Jesus se apresentou diante dos discípulos após a sua ressurreição. Nós sabemos, conforme outros registros dos evangelhos, que Jesus tinha feito outras 4 aparições, além dessas 3, diante de outras pessoas. Então, em termos de aparições após a ressurreição, esta estava sendo a 7ª aparição de Jesus, mas a 3ª exclusiva para com os seus discípulos mais chegados. A primeira aparição foi ao cair da tarde do domingo da ressurreição, conforme consideramos na reunião passada, quando Tomé não estava presente. A segunda aparição foi na semana seguinte, depois, quando Tomé estava presente. E agora aqui, nesse capítulo 21, é o registro da 3ª aparição, neste café matinal à beira do mar. Agora, quando alguém lê pela primeira vez os últimos versos do capítulo 20, que dizem assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então a impressão que se tem ao ler essas últimas palavras de João
temos a impressão de que João havia concluído o seu livro. Mas, de repente, parece que ele decidiu escrever mais um pouco. Porque no capítulo 20, João tinha chegado à sua conclusão final, mencionando claramente seu propósito de deixar registrado por escrito uma seleção de sinais miraculosos realizados por Jesus, para servir como evidências incontestáveis de que Jesus era exatamente quem ele reivindicava ser, isto é, o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus, o Filho único de Deus. Agora, eu entendo que, antes de mais nada, João escreveu este capítulo por inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu creio na inspiração divina das Escrituras. Mas o que será que faz parte do conteúdo deste capítulo 21 que pode adicionar informações relevantes para a nossa fé? Que é a razão pela qual eu creio que João deve ter escrito. Este registro de João ressalta novamente e vividamente a realidade da ressurreição corporal de Jesus. Isto é, que não era de forma alguma um tipo de alucinação. Não foi um fantasma que preparou e participou daquela refeição matinal com os discípulos. Também neste aparente capítulo adicional, ficamos sabendo da reintegração definitiva de Pedro ao grupo dos discípulos. E se João não tivesse escrito este capítulo, imagina a quantidade de especulações que teriam sido levantadas a respeito de Pedro. As manchetes dos jornais falando do discípulo que na última hora negou o seu Senhor, etc. E numa próxima mensagem iremos considerar alguns detalhes dessa reintegração por causa da função importante de Pedro nos propósitos de Jesus. E esse capítulo 5 também deve ter servido para trazer à memória dos discípulos a experiência semelhante que tiveram numa ocasião anterior, também no Mar da Galileia, registrado por Lucas. Depois de terem se esforçado a noite inteira, sem pegar coisa alguma, em obediência a Jesus, eles lançaram as redes em águas mais profundas e as redes começaram a rasgar por causa da quantidade de peixes. E naquela ocasião, Jesus lhes disse que deveriam ser pescadores de homens, de vidas humanas. Portanto, este relato do capítulo 21 pode ter servido também para reafirmar o chamado dos que se consideram discípulos de Jesus para serem pescadores de almas. E mais uma razão pela qual João adicionou esse capítulo foi para ressaltar a razão pela qual uma quantidade maior de palavras e ações de Jesus não foram registradas. No versículo 25, João escreveu o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Certamente, assim como nós hoje, muita gente ia querer saber a razão pela qual certos eventos não foram selecionados. Portanto, João estava deixando claro que ele tinha um propósito específico que necessitaria a menção de apenas alguns dos sinais miraculosos. Ou seja, a intenção primária de João não era de catalogar todos os milagres realizados por Jesus. Assim sendo, este capítulo apresenta respostas específicas para questões específicas. Nos 3 primeiros versos somos informados a respeito de uma decisão que os discípulos tomaram, liderados por Pedro. A decisão inicialmente, então, foi tomada por Pedro, que disse para eles: olha, eu vou pescar. E estando eles reunidos ali à margem do lago, próximo de onde estavam os barcos que eles usavam para pescar, né? E não há razão para ficarmos surpresos pelo fato dos discípulos estarem naquele local, porque Jesus havia dito que viria ao encontro deles especificamente na Galileia. E no Evangelho de Marcos, lemos que na manhã da ressurreição, algumas mulheres foram até o sepulcro com a intenção de ungir o corpo de Jesus com especiarias. E quando chegaram lá, ao invés de encontrarem o corpo de Jesus, foram surpreendidas com a presença de um jovem vestido de roupas brancas, o texto diz, assentado à direita. E depois de provavelmente se acalmarem do susto inicial que levaram, elas receberam a seguinte orientação daquele ser angelical, Marcos capítulo 16, verso 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, assim como ele lhes disse. Portanto, Jesus, ele
havia já alertado os seus discípulos de que iria reencontrá-los na Galileia. E é exatamente onde eles estão aqui neste capítulo de João. E no verso 2, somos informados dos 7 discípulos que estavam presentes. Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e 2 outros discípulos não identificados por nome. Então, o local da decisão foi a Galileia e os participantes foram os 7 discípulos. Agora, quanto à motivação que Pedro teve de decidir voltar a trabalhar com pesca, é isso que nós não temos a informação. O texto não nos informa especificamente a respeito da razão pela qual Pedro tomou aquela decisão. E um princípio de interpretação bíblica que é altamente recomendável seguir, quando as Escrituras não nos oferecem uma explicação a respeito de algo que elas relatam, é que não devemos ser dogmáticos a respeito do que nós achamos que tenha acontecido. Então, assim sendo, podemos tentar imaginar algumas possibilidades que podem ter impulsionado Pedro a tomar aquela decisão. Como, por exemplo, quem sabe, por causa dos últimos acontecimentos com Jesus e das expectativas futuras terem ficado temporariamente suspensas ou frustradas, talvez Pedro estivesse se sentindo como uma pessoa que tinha perdido o rumo, sem uma clara direção a seguir para a sua vida. Ou seja, se alguém ligasse para o número do telefone de Pedro, ouviria a seguinte mensagem: por gentileza, deixe seu recado após o bip, que assim que eu voltar da minha pescaria, eu te ligo. Uma outra provável possibilidade pode ter sido simplesmente por uma questão econômica. Ele precisava trabalhar para se sustentar. A própria Escritura diz: quem não trabalha, que também não coma. Então, se era assim que ele pensava, seria natural que ele tomasse a decisão de voltar ao trabalho. Ou pode ter sido uma opção de combate à ociosidade, não querendo dar a impressão de ser uma pessoa preguiçosa, né? Então ele diz: quero saber de uma coisa, já que as coisas estão no ar, eu vou trabalhar. Ou então pode ter sido uma reação compulsiva decorrente da tentativa fracassada de seguir um líder condenado à morte e assim poder voltar à rotina normal da vida como era antes dele receber o chamado de Jesus. Podemos imaginar que Pedro poderia estar se sentindo desiludido, desesperançoso a respeito da possibilidade de ser reintegrado ao grupo de confiança de Jesus, depois que ele negou a Jesus 3 vezes. Talvez ele se sentia bem desqualificado para continuar no grupo dos discípulos. Mas por muito tempo da minha vida eclesiástica, esta última interpretação era a mais popularmente ensinada. Mas hoje, no meu modo de entender, precisamos reconhecer que o relato de João não nos oferece suficiente informação para chegarmos a uma conclusão específica a respeito de qual tenha sido o motivo da decisão de Pedro. Então essas são todas possibilidades e nada além de possibilidades. João nos informa que Jesus estava na praia, simplesmente apareceu lá na praia. Versículos 4 e 5. Né? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Jesus estava na praia. Quero chamar a sua atenção para uma palavra que João usou intencionalmente 3 vezes nesse relato. É a palavra ou o verbo aparecer, 2 vezes no versículo 1 e uma no versículo 14. O versículo 1 diz: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim que ele apareceu. E no verso 14, esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. É um termo bem significante que deveria, ou que denota uma manifestação visível, uma revelação extraordinária. É a mesma ideia do termo usado por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, onde está escrito: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus apresentou-se a ele. Jesus apareceu diante deles. Ou seja,
Não foi um aparecer no sentido como nós comumente dizemos, fulano de tal apareceu lá em casa, né? Mas é no sentido de ser uma aparição ou uma manifestação sobrenatural. Portanto, dá para perceber que a repetição feita por João visava ressaltar e reforçar o significado extraordinário da presença concreta, palpável de Jesus. E é sob esta perspectiva extraordinária que a presença de Jesus lá na praia, aquela manhã, deve ser considerada como algo extraordinário. A expressão de surpresa total com que os discípulos reagem diante da presença de Jesus demonstra o clima de profunda incerteza sob o qual eles estavam vivendo naqueles dias posteriores à crucificação, com Jesus fazendo aparições aqui e ali, e eles naturalmente estavam meio confusos sobre o que realmente iria acontecer dali em diante. E eu imagino que, por mais incrível que tenha sido poder presenciar os milagres realizados por Jesus, a ausência física de Jesus estava causando profunda insegurança e incerteza. Eles deveriam estar imaginando que talvez fosse algo realmente temporário, que talvez aquela aparição no cenáculo seria a última vez que eles teriam visto o Mestre pessoalmente. Portanto, é debaixo desse clima de temor, insegurança e incertezas que João inicia esse capítulo dizendo: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim que ele apareceu. Mas o que pode parecer surpreendente para nós hoje é que, por alguma razão não mencionada por João, inicialmente os discípulos não reconheceram que era Jesus que estava lá na praia. Quem sabe deve ter sido por falta de uma luneta ou binóculos, né? Mas o verso 4 diz que ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Isso me fez lembrar da ocasião em que Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes para milhares de pessoas que vieram para ouvi-lo, né? E em seguida, quando já começava a escurecer, enquanto Jesus se despedia da multidão, ele insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele em direção a Betsaida, no outro lado do mar da Galileia. E na metade da travessia, uma tempestade com fortes ventos coloca em risco de vida os discípulos, e Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. E o Evangelho de Marcos registra que os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma que estava chegando. E o comentário de Marcos foi o seguinte, Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Isso significa que, espiritualmente falando, corações endurecidos e olhos fechados são lados de uma mesma moeda. Qualquer pessoa que, ao ouvir os ensinos e promessas das Escrituras, não se sente fortalecida, encorajada, consolada, edificada, perdoada, é uma pessoa que precisa examinar a condição do seu ser interior, porque coração endurecido e olhos fechados bloqueiam a nossa percepção das manifestações de Deus. Os discípulos não estavam reconhecendo a Jesus, talvez por causa de incredulidade que estaria bloqueando seus corações, né? Ou talvez porque, sobrenaturalmente, seus olhos espirituais estivessem bloqueados para enxergar. Assim como foi o caso dos dois discípulos que estavam a caminho da cidade de Emaús, nas imediações de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, né? E eles estavam tristemente discutindo a respeito do que havia acontecido com Jesus, quando de repente foram abordados por uma pessoa que era o próprio Jesus. E de acordo com o registro de Lucas, capítulo 24, diz assim: os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Somente vieram a reconhecer que era Jesus algum tempo mais tarde, quando sentaram para tomar uma refeição, depois de ouvirem a explicação dada por Jesus a respeito do que Moisés e demais profetas haviam anunciado sobre o Cristo, sobre a vinda do Messias da parte de Deus. E Lucas comenta a respeito desses dois discípulos, dizendo, capítulo 24, versículo 31,
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Portanto, naquela manhã, às margens do Mar da Galileia, não somos informados do motivo pelo qual demorou um pouco para cair a ficha até que Pedro e os demais reconhecessem que realmente era Jesus. Talvez pode até ter sido por causa de um pouco de neblina, mas eu não ficaria surpreso se fosse por alguma razão semelhante à daqueles dois discípulos na estrada de Emaús. Algo sobrenatural. Além do mais, a habilidade extraordinária de Jesus poder aparecer e desaparecer do local onde os discípulos estavam reunidos sem que a porta estivesse aberta, sua habilidade para de repente se fazer presente andando pela praia, são claras evidências de que algo diferente havia acontecido com o corpo ressurreto de Jesus. Agora, pescaria não é um passatempo ou esporte que faz parte da minha experiência de vida. Aliás, eu me lembro de apenas duas ocasiões na minha infância em que meu pai nos levou para pescar, e se não me engano, em ambas as vezes não conseguimos pescar nem sequer um lambarizinho. Na primeira vez, estava um dia chuvoso, nublado, na margem de um rio que tinha pedras enormes, a gente nem conseguia andar direito. E na segunda vez, a minha avó Antônia estava conosco e ela ainda não tinha terminado de colocar a isca no anzol da minha vara, quando eu puxei a linha e o anzol penetrou na palma da mão dela, coitada. Mas uma coisa que eu sei sobre pescadores é que a pergunta que um pescador menos aprecia ouvir, detesta ouvir, depois de passar horas e horas pescando sem pegar nada, é a seguinte pergunta: e aí, pegou alguma coisa? O que ele espera que aconteça é poder chegar em casa às escondidas e guardar a vara lá no fundo da garagem, esperando que ninguém saiba que ele tinha ido pescar, para não ser forçado a ter que inventar uma mentira. Não é à toa que existe aquela expressão, isso é conto de pescador. Mas essa foi a condição em que os discípulos se encontravam. E era exatamente a condição que Jesus queria em que eles estivessem. Que eles reconhecessem que estavam naquela condição. Foi por isso que Jesus fez a pergunta: conseguiram algo para comer? Algum peixe? Obviamente Jesus sabia que não. E eu quero chamar a nossa atenção para dois aspectos dessa pergunta. Primeiramente, que a pergunta de Jesus exigia honestidade da parte dos discípulos. E o fato que eles estavam cerca de uns 90 metros da praia facilitou para que a resposta não precisasse ter muita justificativa, né? A resposta foi uma só palavra: não. De certa forma, este cenário é uma ilustração da experiência que eu tenho algumas vezes de quando Deus usa uma situação para me confrontar com alguma fraqueza ou falha de comportamento. Nessas horas, Deus não está interessado em ouvir meus argumentos, desculpas e justificativas. Deus simplesmente requer a minha honestidade. É isso que eu percebo na pergunta de Jesus aos discípulos. Um segundo aspecto dessa pergunta é que Jesus ele estava confrontando a pobreza de vida dos discípulos. Era uma ilustração bem clara do que Jesus lhes havia ensinado anteriormente no chamado discurso do cenáculo, que temos lá alguns capítulos atrás, no capítulo 15, versículo 5 de João, onde Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Portanto, a pergunta de Jesus faz com que a condição de fragilidade ou pobreza de vida daqueles discípulos viesse à tona, para que assim pudesse ser reconhecida por eles. E essa condição de pobreza de vida deles é a mesma que hoje nós também precisamos reconhecer que possuímos. Se Deus não intervir na nossa vida, os nossos olhos também estarão cegos para enxergar as suas manifestações em nosso favor. Se os nossos corações estiverem endurecidos, nós não conseguiremos confiar nos preceitos, nas promessas de Deus. Então, a parte da capacitação de Deus, nós ficaremos totalmente impossibilitados de viver a vida, se não estivermos conectados em comunhão com Deus,
assim como o galho está com a videira. A declaração de Jesus em João 15:5 está totalmente correta. Sem ele não somos capazes de fazer coisa alguma. E este cenário aqui de João 21 é uma ilustração bem apropriada daquela figura que Jesus estava dando, dos ramos e a videira. Em outras palavras, o mesmo Senhor que mantém a nossa vida sob seus cuidados em tempos de escassez, de pobreza, é o mesmo Senhor que nos mantém sob seus cuidados em tempos de fartura e abundância. Deus mantinha o mar da Galileia sob seu controle durante a noite inteira, quando os discípulos não conseguiam pescar coisa alguma, tanto quanto naqueles momentos em que eles pescaram uma grande quantidade. Ou seja, o Senhor Jesus providenciou uma maneira para que os discípulos pudessem enxergar a condição de pobreza e necessidade em que se encontravam, e assim viessem a reconhecer o fato que nada poderia frustrar ou alterar os seus propósitos. E é somente quando esse reconhecimento acontece é que podemos realmente nos prostrar em adoração a Deus, diante da sua fidelidade em intervir e suprir as nossas necessidades. E com isso nós chegamos, então, à terceira parte deste trecho, que eu usei a palavra provisão para me referir a ela. A provisão que Jesus proporcionou diante daquela situação. E eu quero destacar duas coisas a respeito dessa provisão. Foi uma provisão condicionada à confiança e obediência às palavras de Jesus. No verso 6 ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O princípio para a nossa vida hoje, que está claro nas entrelinhas dessa comunicação entre Jesus e os discípulos, é que precisamos estar atentos e dispostos a nos submeter à vontade de Deus, para que Ele tenha a oportunidade de prover e suprir a nossa necessidade. Infelizmente, muitas vezes nós gastamos tanto tempo procurando apresentar argumentos, desculpas e justificativas a Deus a respeito das circunstâncias que nos causam ansiedade, temor, inquietação, quando tudo que Deus requer de nós, na realidade, é uma atitude sincera de confiança e obediência. Confiança no seu amor imutável, no seu poder ilimitado, e obediência à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A qualidade e a vitalidade da vida cristã legítima dependem inteiramente dessas duas atitudes. E foi exatamente isso que Jesus pediu dos discípulos naquela ocasião, para que ele pudesse ter a oportunidade de suprir a necessidade deles. E uma outra coisa que podemos observar a respeito da provisão de Jesus é que foi uma provisão que foi entendida ou percebida por meio de uma experiência palpável de abundância, de fartura. Isso fica claro quando juntamos os versos 6 e 11, quando colocamos os dois juntos. O verso 6 diz: eles a lançaram, a rede, e não conseguiam recolher. Tal era a quantidade de peixes. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Então, o princípio que eu percebo aqui, do modo como Deus supriu aquela necessidade, é que quando nós confiamos e nos dispomos a obedecer à vontade de Deus, é a partir de então que Ele terá a oportunidade de trazer, de tratar da nossa condição de pobreza e anemia espiritual, nos fortalecendo e capacitando, nos capacitando a vivenciar a vida cristã. Foi realmente uma provisão farta e completa. As palavras de Jesus para a mulher samaritana tinham essa mesma conotação de fartura. No capítulo 4 de João: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a provisão que Deus oferece para a nossa pobreza é uma provisão plena e farta. E como se ainda não fosse
suficiente, Jesus convida todos eles para celebrarem aquele momento tão especial com uma refeição matinal que ele já tinha preparado com pão e peixe na brasa. E tem mais algumas coisas que eu tenho para falar, mas que vão ficar para a próxima mensagem. Eu quero terminar por aqui ressaltando uma das verdades extraordinárias que temos observado neste relato. O fato que Deus mantém sob seus cuidados e sob seu total controle todas as situações da nossa vida. Isto é, situações em que sentimos ansiedade, temor, incertezas, tanto quanto durante as situações em que podemos enxergar e perceber o cuidado e a provisão fiel e generosa de Deus. À semelhança de como Deus manteve o mar da Galileia sob seu controle durante os momentos quando não havia peixe algum, tanto quanto durante os momentos de farta pescaria. Isso é um motivo de grande encorajamento para buscarmos cada vez mais a comunhão pessoal com Deus e a sua palavra, para que a nossa confiança esteja sendo fortalecida e sejamos cada vez mais encorajados a nos submeter alegremente à vontade de Deus e vivenciá-la no dia a dia da nossa vida. Então, que o Senhor continue nos guardando e nos livrando do mal até nos encontrarmos outra vez.